Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim do mercado do boi. Vamos analisar o que está acontecendo aí com o mercado do boi. Estamos avançando ao longo do mês de maio, que é um mês de tradicional aumento de oferta no Brasil. Por falar em oferta, a gente já registrou o maior abril de todos os tempos em termos de animais abatidos, e quem vai contar essa história pra gente é o Fernando Henrique Iglesias, que já pegou os números, já tabulou esses números e estão com eles fresquinhos aí para trazer pra gente essa informação. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Fernando hoje fala com a gente por telefone. Eu queria que, antes da gente falar desse recorde de abate aí no mês de abril, queria que você desse uma posicionada para a gente em relação ao mercado atual. O que você está vendo? Maio vem novo recorde de abate aí, será, Fernando? Bom dia a todos. É um prazer estar no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E antes de a gente começar a falar de mercado, queria deixar aqui a mensagem de solidariedade em prol do Rio Grande do Sul. Todo mundo acompanhando a tragédia que acometeu o estado, as dificuldades. Safras e Mercado tem a matriz da empresa em Porto Alegre, então as dificuldades elas são grandes. E mais uma vez deixar aqui o recado, quem puder contribuir, em prol da causa gaúcha, vai ser muito importante para ajudar na reconstrução do estado. Inclusive o Fernando estava me contando que o pessoal de Safras e Mercado está lá, alguns voluntários, inclusive, lá ajudando o pessoal, né, Fernando? Sim, entre analistas e jornalistas, que nós temos na nossa agência, muita gente ajudando como voluntário, recebendo ali pessoal que está desabrigado, enfim, todo mundo aí ajudando, tentando contribuir de alguma forma, de alguma maneira, em prol da causa. Nossa solidariedade ao povo gaúcho, portanto, também. Mas vamos lá, Fernando, mercado do boi, conta pra gente. Bom, essa semana nós começamos aí com preços, com negócios ainda poucos concretizados, poucas negociações registradas, mas os frigoríficos têm conseguido avançar suas escalas de abate nos últimos dias. A oferta está aparecendo. Na nossa última entrevista que nós fizemos há umas 2 semanas atrás, nessa virada de abril para maio, nós havíamos alertado para a questão climática. Primeira quinzena de maio não tinha registros de chuvas no centro-oeste, também não tinha, também com altas temperaturas, e isso tenderia a acelerar o desgaste das pastagens. O que de fato tem se concretizado? O pecuarista não consegue segurar esses animais e vai negociando. Tanto que na semana passada nós computamos queda dos preços em Rondônia, no Tocantins, no Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo. O único estado de produção mais relevante que os preços estão firmes é o Mato Grosso. No restante, as principais praças pecuárias brasileiras colecionaram redução de preço. Então, esse é um sintoma de avanço da oferta. Mesmo numa primeira quinzena que tipicamente é boa de consumo, os preços acabaram recuando. E você acredita que vem mais oferta por aí, Fernando? A tendência realmente é essa. Nós estamos aí num período final de safra, vem uma oferta adicional pela frente. O que tem contribuído muito para segurar esse mercado, para evitar quedas mais agressivas, é a demanda, principalmente demanda por exportação. Abril nós já registramos um recorde histórico em termos de abate, em termos de exportação de carne bovina, maior volume já exportado na nossa história, o que ajuda muito a escoar essa nossa produção aí, que é bastante representativa, bastante avolumada, Temos aí um crescimento também do número de produção de carne aqui no Brasil em função desse crescimento dos abates que nós estamos vendo aí no decorrer desse primeiro semestre. A demanda está sendo importante, então, nesse contexto, certo? Sem dúvida, sem dúvida. As exportações brasileiras estão muito agressivas nessa temporada, O Brasil vai enfileirando recorde atrás de recorde. Nós vamos cansar de ler nesse ano de 2024 notícias do tipo: Brasil estabelece um novo recorde de exportação, Brasil alcança um novo recorde. O problema das exportações nos últimos meses não é volume, tem sido o preço. A gente já discutiu isso em outras oportunidades também. Os preços pagos pela tonelada da carne bovina estão deprimidos, mas de qualquer forma toda essa exportação ajuda a enxugar o mercado interno, ajuda a reduzir a oferta doméstica.
E até mesmo aqui no mercado interno, nós temos melhoras dos indicadores de consumo, avanço do nível de emprego, apesar desse emprego ser com uma renda relativamente baixa, ainda permite melhoras nos padrões de consumo aqui no Brasil. Melhora do padrão de consumo, a população buscando um consumo maior de proteínas de origem animal. Então, o mercado interno também tem seu momento, também tem aí uma condição favorável em termos de demanda que contribui para ajudar nessa situação de muita oferta presente no mercado brasileiro agora nesse primeiro semestre de 2024. Pois é, eu perguntei da demanda justamente para a gente entender por que ao longo do mês de abril, mesmo com esse histórico aí de recorde no abate, né, Fernando? Mesmo assim, a gente teve um preço relativamente equilibrado ao longo do mês de abril, né? Conta pra gente os números que você tem aí, como é que foram os abates e principalmente o papel da demanda nesse equilíbrio de preços aí. Bom, vamos começar. Abril de 2024 ele foi o maior abate da história para um mês de abril. Tá? Foram mais de 3,31 milhões de cabeças de gado que foram abatidas nesse período. O outro número que foi bastante expressivo foi registrado em 2014, com 3,28 milhões de cabeças. Quando nós olhamos só abril e comparamos ele com abril de 2023, nós tivemos aí um crescimento de 27,15%. Abril de 2023 foi aí um abate de 2,6 milhões de bovinos foram abatidos nesse período. Então nós temos um crescimento muito importante quando a gente olha só para dentro do mês de abril. E na totalidade do ano, primeiro quadrimestre, os primeiros 4 meses de 2024, nós já foram abatidas aqui no Brasil 12,59 milhões de cabeças de gado. Ano passado, no mesmo período, foram 10. Um crescimento também de 25,8% entre um ano e outro. Então, nós temos um crescimento muito robusto. Agora, eu vou entrar também um pouquinho, para quem está nos acompanhando, no número de fêmeas. Tá? Das fêmeas, de acordo com dados do CIF, no mês de abril foram abatidas 980 mil fêmeas. Tá? Um crescimento de 37% quando a gente compara com 2023, em que foram abatidas aí 715 mil cabeças. Então, nós temos um crescimento muito importante do abate de fêmeas dentro do mercado. No ano de 2024, 3,7 milhões de fêmeas foram abatidas de acordo com dados do CIF, 27% de crescimento na comparação ao primeiro quadrimestre de 2023. Então, além de nós termos aí um grande abate, nós temos que ponderar também que o abate de fêmeas segue representativo, o descarte segue representativo no mercado brasileiro e isso vai cobrar lá na frente. Na questão do ciclo pecuário, nós vamos ter uma mudança de dinâmica em relação a ciclo a partir dessa virada de ano de 24 para 25. Nós já temos um descarte de fêmeas acontecendo de uma maneira muito contundente do ano passado para cá. Então, isso mais para frente vai trazer aí uma redução de oferta, uma retração de oferta e, por consequência, vai aumentar a possibilidade de alta de preço. A gente já demanda realmente foi Ô, Fernando, a gente já viu essa consequência de abate intenso de fêmea começar. A gente já viu aí recentemente uma escalada no preço de reposição, principalmente a bezerrada. Ainda é tempo de fazer esse investimento? Ainda a relação está boa? Enfim, qual que é a sua orientação para quem está nos ouvindo? Há uma piora assim, na relação de troca, né? Até porque os preços do boi gordo estão caindo e o bezerro está apresentando alta em seus preços. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala para o pecuarista que ainda há boas oportunidades dentro do mercado de reposição, é porque o movimento de alta do bezerro ainda está acontecendo de uma maneira tímida. Ele está subindo bem lentamente. Quando esse movimento, quando começar a realmente faltar bezerro dentro do mercado, essas altas vão acontecer de uma maneira mais explosiva, de uma maneira mais agressiva. Então, a necessidade agora que o pecuarista tem, se ele está planejando expandir rebanho, aumentar a capacidade, é agora. Tem que aproveitar ainda que o preço, apesar dessa alta, ele ainda é bom. Mais adiante, esse preço não vai estar tão interessante assim para realizar novos investimentos.
Tá, lógico, o melhor momento para você comprar reposição já passou, mas ainda é um momento razoavelmente bom para você fazer esse tipo de investimento, pensando no médio e longo prazo, em que realmente nós vamos ter preços muito mais altos ali para bezerro, para as demais categorias de reposição, que realmente um crescimento de 27% no abate de fêmeas, isso vai gerar um gargalo dentro do mercado, vai reduzir o ritmo de nascimentos, a demanda vai crescer acima desse ritmo de nascimento e vai aumentar a propensão a reajustes ao longo de toda a cadeia produtiva, começando justamente pelo bezerro. E quando isso começar a acontecer de uma maneira mais explosiva, aí já não vai ser um momento tão interessante para realizar novos investimentos dentro da atividade. A sua dica é para fazer aquele estoque de bezerro barato, para lá na frente ganhar em cima dele, certo, Fernando? Exatamente isso. Nós temos que lembrar o seguinte: começa pelo preço do bezerro, que vai começar a escalar de preço. Depois disso, esse pecuarista que estava descartando as suas fêmeas, ele vai passar a segurar elas, vai passar a reter esses animais. Então vai diminuir a participação de fêmeas dentro do abate. E com isso vai aumentar a propensão de reajustes para o mercado, para a arroba do boi gordo também. Então, é fazer esse estoque com uma reposição relativamente barata, para daí lá na frente conseguir colher os frutos desse investimento que foi realizado. Muito bem. Ô, Fernando, vamos retomar os números, só para a gente traduzir o que significa, em termos de volume de carne produzida, né? Esse volume de abate que você citou aí, 27% maior, é isso? Exatamente. Bom, a gente está falando aí de 921 mil toneladas de carne bovina produzidas, tá, em abril. No primeiro quadrimestre, estamos falando aí de 3,5 milhões de toneladas de carne bovina produzida em equivalente carcaça. Abril vai ter um crescimento de 27% e o primeiro quadrimestre de 25,7%. Então, temos aí um crescimento importante da produção de carne também, que está sendo absorvida. A exportação tem um papel muito importante nesse processo. Tá? O forte ritmo de exportação do Brasil realmente ajuda a enxugar nosso mercado interno. Quem está aqui nos acompanhando pode ter certeza que o cenário seria muito pior se porventura as exportações não estivessem tão agressivas quanto elas estão hoje. Tá? Se não fosse um ritmo tão forte de exportação, se não fosse um mercado interno mais aquecido, a arroba do boi gordo estaria em patamares muito mais baixos do que nós temos visto hoje. É, né? E a tendência é continuar assim, Fernando? Bom, historicamente, o mês de maio ele possui um abate superior ao mês de abril. Historicamente é assim. Então, esse mês de maio, provavelmente nós teremos um abate também bastante importante, até porque os frigoríficos estão encontrando mais facilidade de fazer escala. Eles estão conseguindo colocar mais animais ali dentro da programação de abate. Então, nós provavelmente veremos, sim, um abate maior agora. Provavelmente vai ser o maior abate de maio que a gente já viu nos últimos anos. Então, precisamos prestar atenção nisso também. Só que, lógico, nós estamos alertando para esse movimento de safra do boi gordo, esse primeiro semestre de 2024, há muitos e muitos meses. Quem acompanha aqui no Notícias Agrícolas as nossas entrevistas, aqui sabe muito bem que nós estamos falando para esse período de safra desse ano de 2024, a dimensão da oferta que viria pela frente e como isso afetaria o mercado. Então, o pecuarista que conseguiu se programar, conseguiu usar uma ferramenta de proteção interessante, conseguiu se proteger contra a queda, está tendo um excelente resultado, está tendo uma boa rentabilidade média, está conseguindo, mesmo em um ano de dificuldade, explorar as relações de troca e conseguir ser rentável, conseguir ser lucrativo em um ano de queda de preços da arroba. Isso é muito diferente do que a gente vê, por exemplo, para outras questões, tá? Como, por exemplo, a soja, por exemplo. O sojicultor vai carregando dificuldades em relação ali à sua margem, vai carregando maiores dificuldades em relação à sua rentabilidade. O mercado do boi está conseguindo ser rentável, ter uma boa margem de lucro e com um bom resultado operacional para o pecuarista que está trabalhando de acordo com essas necessidades que o mercado apresenta hoje. Ô, Fernando, quando você cita maio como um possível candidato aí a mês de abate recorde também,
levando em consideração o que, Fernando? Já a entrada de gado de confinamento, vamos ter mais fêmeas sendo levadas ao gancho. Temos aí o fim dos pastos, e isso vai colocar mais animal à disposição do frigorífico. Enfim, o que te faz acreditar que maio pode renovar esse recorde dos meses? Bom, primeiro a tranquilidade que as indústrias têm hoje para fazer suas escalas de abate, né? Estão encontrando muita oferta dentro do mercado. Nós temos também um spread que cresceu muito entre fêmeas e o boi gordo, então isso é um sintoma que ainda tem muita oferta de fêmea dentro do mercado. E realmente o grande fator é esse desgaste da pastagem e a maior necessidade de venda de colocar esses animais prontos aí para o abate. Então, esse é um aspecto fundamental que nós precisamos considerar agora, essa oferta de final de safra em um período em que nós temos aí muita oferta, tá? Vindo aí para o mercado nesse período de dificuldade em relação a pasto. E mesmo com uma demanda robusta, imaginando que ela deva continuar no mesmo ritmo que a gente viu, mesmo com essa demanda mais robusta, não seria suficiente aí para equilibrar as coisas. Por enquanto é difícil a gente falar em ponto de sustentação, só que lógico, a demanda ajuda, estanca quedas mais agressivas, né? Impossibilita que movimentos mais agressivos de queda aconteçam dentro do mercado. Então, a demanda tem feito um papel muito interessante de sustentar os preços, dar suporte a esses preços que nós estamos vendo aí dentro do mercado, tanto que São Paulo está trabalhando ainda entre uma banda de preços de 220 até 230, está mantendo esse padrão de negociação. Tá? Então é um patamar muito interessante em relação a preço, apesar de todo esse abate, conseguir manter esses níveis de preço é de fato muito interessante, é um sintoma realmente de uma demanda que vem respondendo, vem contribuindo para o setor para manter um equilíbrio. Muito bem. A gente tem aqui a participação do Demirval Roma, está lá em Novo Progresso acompanhando a gente direto lá do Pará. Obrigado, viu, Demirval, pela participação. Temos o Marcelo Rocha também dando o bom dia dele aqui pra gente. O Reinaldo Gomes também dando bom dia pra gente. Obrigado, gente. Bom dia para vocês também. O Luciano de Confresa, Luciano Silveira, tá Confresa lá no Mato Grosso, está dizendo que Confresa na sintonia. Obrigado aí pela audiência. Com reserva de pasto, vou deixar de abater o gado gordo em setembro. Eu não entendi. Será que ele está com pasto reservado para os animais dele? É isso, Fernando? Você entendeu ou não? Com reserva... Aparentemente ele tem um pasto, ele tem uma capacidade para manter os animais ali por um período maior, esperando ali um terceiro trimestre que talvez a condição de preço seja um pouquinho melhor para a arroba do boi gordo. Entendi. Ele vai reservar o pasto dele para deixar para só abater esse animal gordo lá em setembro. Faz bem essa estratégia dele, ô Fernando? Você acha que segundo semestre temos possibilidades melhores aí de preços? Sim, a dinâmica de mercado, a gente percebe assim um real muito propenso à desvalorização, que contribui muito para as nossas exportações, né? Melhora a nossa taxa de conversão. Precisamos lembrar aqui o seguinte aspecto quando a gente fala de câmbio. Nossa questão fiscal, que é bastante problemática, uma política monetária que também não ajuda a segurar o dinheiro aqui dentro, com esses cortes, com a atual política de corte da taxa básica de juros, e uma geopolítica bastante conturbada lá fora. Tem questões envolvendo o Oriente Médio, tem questões que envolvem Rússia e Ucrânia, tem eleição nos Estados Unidos. Então, tudo isso coloca uma série de questões ali em relação ao nosso câmbio. Então, o real pode ficar mais desvalorizado. Temos também ali que considerar a recuperação da suinocultura chinesa, que está acontecendo, recuperação da economia da China. Então, nós temos bons indicativos que o Brasil vai seguir vendendo muita carne no segundo semestre, e com potencialmente preços melhores. Então, temos aí uma boa condição em relação aí ao nosso mercado, temos uma boa perspectiva de melhor. Só que, lógico, não vou iludir o pecuarista que está aqui nos acompanhando. Não tem as condições necessárias para a alta explosiva dos preços da arroba do boi gordo. Tá? Realmente,
pode ter movimentação para alta, mas vai ser um movimento mais comedido, não tem espaço realmente para altas muito agressivas. O Reinaldo quer saber se outubro e novembro vai ter uma melhora nos preços. Por enquanto, o mercado futuro, até então, até a semana passada, estava indicando isso, né, Fernando? Ainda está trabalhando a níveis ali, agora bem mais baixos, né? O próprio outubro está trabalhando ali a nível de 235, mas nós chegamos ali a 250. Aqui eu quero ressaltar uma questão muito importante, principalmente para quem é confinador, tá? Confinador, que começou a planejar o confinamento, ele conseguiu uma excelente oportunidade de travamento ali na metade de abril. Tá? Tinha mercado futuro ali sinalizando por volta dos R$ 250 por arroba no contrato outubro. Então, quem estava planejando colocar animais dentro do coxo com o mercado futuro ali 250, fez contrato a termo, usou as ferramentas ali necessárias para se proteger de potenciais quedas de preço, conseguiu um excelente negócio, conseguiu travar bem seus preços, e ainda mais que nós temos uma reposição que ainda é relativamente barata e uma nutrição animal que vai ser muito acessível esse ano. Temos aí grande volume de milho no mercado, sorgo, caroço e torta de algodão, DDG. Então, alternativas nós temos diversas e variadas para colocar na dieta dos animais. Tá? Então, basicamente, o confinamento também pode ser rentável nessa temporada, desde que você use bem essas ferramentas que o mercado dispõe aí para travar preço. Então, os momentos para travar o preço foram muito interessantes na metade do mês passado, e isso ofereceu uma boa perspectiva ali para confinamento nessa temporada. Muito bem. O pessoal lá da Toca do Caçador está acompanhando a gente aqui também. Qual a previsão dos impactos da enchente em relação ao boi gordo lá no Rio Grande do Sul? Tem uma influência direta na formação de preços, Fernando? Olha, para bovinocultura de corte, tivemos consequências, assim, como para vários segmentos, tá? Mas não vai ser assim, não tem assim, impacto tão grande para a bovinocultura. O maior prejuízo ficou na mão realmente da avicultura e da suinocultura. Inclusive, nós tivemos uma live muito interessante hoje de manhã com o pessoal da Asgave, com o pessoal da Axur, que estava lá monitorando, contando os primeiros impactos ali que a avicultura, que a suinocultura gaúcha sofreram com o problema. Estão falando aí de um prejuízo de mais ou menos 12 mil suínos e 200 mil aves perdidas em função das chuvas, né, da terrível chuva, dificuldade de chegada de insumos em determinadas granjas e graves perdas estruturais. Tá? Lembrando que perda estrutural dentro do setor carnes, quando a gente fala de capacidade instalada, quando a gente fala de estrutura de granjas, não é algo que você recupera da noite para o dia. Então, essa capacidade instalada que foi perdida vai demorar realmente para o setor recuperar, para o setor conseguir aí recompor sua produção de carne suína e de carne de frango. Tá? Então, vai dar muito trabalho para o setor, de fato, conseguir aí se recompor e conseguir retomar os trilhos. Assim como todo o estado, né? Vai ser um trabalho muito amplo, vai ter muita dificuldade ali, vai precisar realmente de muita contribuição, muita ajuda, um foco muito grande, uma celeridade das três esferas de poder para ajudar o Rio Grande do Sul a realmente, principalmente nas questões quando a gente fala de infraestrutura. As questões de infraestrutura vão dar muito trabalho para serem restabelecidas. Muito bem. Bom, indiretamente, né, Fernando, com a menor participação do Rio Grande do Sul na produção de suínos e aves, a gente tem uma valorização desses produtos, o que aparentemente pode deixar a carne bovina mais competitiva, não? Por enquanto, nós não vimos grandes movimentos também em relação a preço, nem de carne de frango, nem de carne suína. Tá? Tivemos uma primeira quinzena até que razoável em termos de preços, os preços se recuperaram da carne suína, da carne de frango, mas de qualquer forma, assim, ainda está cedo para a gente avaliar o total, a dimensão do impacto do problema do Rio Grande do Sul dentro da produção nacional de carne. Precisa realmente que as águas baixem para ver o tamanho, a dimensão dos prejuízos, para que de fato a gente consiga aí realmente dimensionar o tamanho do estrago para o setor carne. Muito bem. O pessoal ligado com a gente lá da família Mesquita, qualquer previsão
por enquanto é perda de tempo, o preço é ditado pelos 2 frigoríficos que manipulam o mercado. Basta uma suspeita de vaca louca, nem frigorífico remoto e para tudo. Enfim, eu acho que ele está trazendo as possibilidades de outras informações chegarem no mercado também e daí mudar todo esse cenário. Mas enfim, a gente tem um cenário hoje traçado que é de queda de preços, pelo menos que é normal nesse período de safra, de uma retomada dos preços no segundo semestre, né, Fernando? Acho que isso está um pouco mais claro, né? Exatamente isso. E lembrando aqui o seguinte, nós estamos avisando sobre essa potencial queda de preços há muito tempo. A gente já trabalhava num primeiro semestre de muita oferta, uma perspectiva mais negativa para os preços da arroba do boi gordo, que de fato tem se confirmado. Essa é uma característica que nós temos para esse ano de 2024, de um abate muito agressivo. Então isso vai gerando um efeito em relação ao volume de oferta, a quantidade de oferta dentro do mercado, e vai gerando uma pressão adicional dentro do mercado, é natural. Faz parte daquilo que nós antecipamos para esse período e que já estava sendo previsto aí há muito tempo. Desde o ano passado nós estamos emitindo alertas, avisando para esse período de safra de 2024 que o volume de oferta e a quantidade de oferta seria bastante representativo. Muito bem. O José Mendes quer saber, Fernando, se o preço do bezerro lá em outubro vai estar melhor do que está hoje. Já começou um processo de alta já, né, Fernando? Potencial para altas tem sim, até porque a gente precisa ponderar que esse descarte de fêmeas ele vem acontecendo do segundo semestre de 2022 para cá. Tá? Então, basicamente, nós já vamos conviver ali com um ritmo de nascimentos mais lento, vai começar a gerar um impacto ali, lembrando que o bezerro que está no mercado aí em 2024 é o da estação de monta lá de 2022. Ano que vem, a oferta de bezerros vai estar ainda menor em 2026, mantendo esse ritmo de descarte de fêmeas. Essa oferta de bezerro aí vai estar bem reduzida no mercado brasileiro e vai dar uma condição mais favorável para esse pecuarista que trabalha com cria. Pessoal da Fazenda Santa Efigênia, a oferta ainda permanece elevada. E essa oferta elevada, Fernando, ela já começa a se escassear no segundo semestre também? Já é virada de ciclo, na sua opinião, 2024 ou vai ficar para 2025? Bom, esse período de transição de terceiro para o último trimestre do ano, muito provavelmente nós veremos sim uma oferta mais restrita dentro do mercado, uma oferta um pouco mais tímida, mas realmente, como eu falei, 2024 não reúne as condições necessárias para altas explosivas do preço da arroba. Tá? Precisaria realmente de uma variável nova para justificar um movimento mais agressivo, algo que levasse ali uma arroba a trabalhar novamente próximo dos R$300. Parece pouco provável que isso aconteça. Mas lógico, podemos ter problemas, não dá para descartar algum problema sanitário mais grave na China, por exemplo, movimentações cambiais mais agressivas, então tudo isso precisa estar no radar. Tá? Mas de qualquer forma, a possibilidade é pequena. Tá? Deixando bem claro aqui, temos uma possibilidade de maior firmeza para o segundo semestre, alta de preços, mas não vai ser um movimento tão agressivo, não vão ser altas tão robustas. Muito bem. Bom, pessoal que está acompanhando a gente, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela discussão promovida aqui no chat do YouTube. É sempre bom ter a opinião de vocês, entender o que vocês estão pensando e, inclusive, repassar isso também para os nossos analistas com a gente. Ao meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado, muito obrigado, viu, Fernando, por mais uma vez disponibilizar parte do seu tempo aí para colocar em discussão com a gente tudo que está acontecendo no mercado do boi. Volte sempre, Fernando. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas e, mais uma vez, deixar aqui a mensagem de solidariedade ao Rio Grande do Sul. Até uma próxima oportunidade e um grande abraço a todos. Muito bem lembrado, Fernando. Bom, a vocês que estão com a gente pelo chat do YouTube, não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal. É rapidinho, é só clicar ali, faça a sua inscrição e
Claro, deixe o seu joinha, o seu like aí para que a gente possa distribuir essas informações para mais pessoas poderem nos acompanhar. A gente está indo buscar aí os 100 mil inscritos no YouTube e a sua participação é fundamental nesse processo. Deixa eu passar como é que estão os números lá na B3 nesse momento, de olho na tela. Olha aí, o mercado, o maio se ajustando, 226,45, alta de 0,42%, o junho, R$ 227,00 caindo, 0,29%, o julho, R$ 230,40, queda de 0,04%, e o agosto, R$ 231,50, queda de 0,22%. Apesar de maio e junho estarem ali mais pressionados, a gente vê um julho já se mantendo ali na casa dos 230 e um agosto buscando uma recuperação. Indicador CPEA está justamente nos R$ 230,15, é o indicador da última sexta-feira, dia 10, teve uma queda de 0,71%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.